Nesta aula, falaremos sobre as indicações transfusionais nas hemoglobinopatias, que representam um grupo de doenças onde o tratamento transfusional é bastante comum e até feito de forma regular, como no caso das formas graves de talassemia, ou em episódios e indicações específicas, como no caso da doença falciforme. E ainda na própria doença falciforme, alguns pacientes também precisam ser transfundidos de forma regular. Então, de fato, é um assunto bastante pertinente em relação ao tratamento dessas doenças. Para iniciarmos essa conversa, vamos primeiro falar sobre alguns princípios das transfusões de sangue, especialmente as transfusões de concentrado de hemácias. Então, a principal função de uma transfusão de concentrado de hemácias é a de restaurar o aporte de oxigênio aos tecidos, em pacientes que apresentam uma anemia aguda ou crônica. E, ocasionalmente, serve como uma preparação para alguma cirurgia, quando existe uma indicação específica para isso, por conta de uma anemia pré-operatória de uma intensidade mais relevante. E também, em certas situações, como no caso da talassemia, a transfusão também se presta para inibir a eritropoese defeituosa que acontece nessas doenças. Vale ressaltar que as práticas transfusionais variam consideravelmente e, infelizmente, ainda são muito dependentes de indicações médicas individuais por vícios de formação do que pelas próprias características dos pacientes. Há uma certa necessidade de conscientização e padronização das indicações corretas da transfusão para que nós possamos evitar transfusões desnecessárias e baseadas, às vezes, em impressões individuais sem muito embasamento científico. Nós não utilizamos a transfusão de concentrado de hemácias para repor volemia e também não utilizamos pelo simples objetivo de aumentar o valor da hemoglobina e do hematócrito, e geralmente não utilizamos no paciente que, embora esteja anêmico, ele apresente-se assintomático, sem sintomas decorrentes da anemia. Essas são indicações essas são situações em que a transfusão não está indicada de forma formal. E aqui alguns princípios gerais em relação à transfusão de concentrado de hemácias. Inicialmente, é fundamental que o médico prescritor tenha uma noção adequada da indicação transfusional e também dos seus riscos e dos seus benefícios, e que ele informe esses riscos e benefícios aos pacientes que vão receber a transfusão. A transfusão não pode ser um procedimento feito sem consentimento, sem esclarecimento, porque ela é um procedimento que não é isento de riscos. E também é muito importante que a causa da anemia do paciente seja investigada e esclarecida, e a transfusão evitada quando houver tratamento alternativo para esta determinada anemia. Por exemplo, um paciente que apresenta uma anemia moderada, mas por conta de uma deficiência de ferro, ele não precisa ser transfundido. Apenas a reposição de ferro será suficiente para que os valores melhorem e ele acabe não precisando de tratamento transfusional. E também, atualmente, existe uma tendência de não trabalhar com limites laboratoriais para a transfusão de concentrado de hemácias. Ou seja, por muito tempo existia uma noção de que uma hemoglobina abaixo de 10 ou um hematócrito abaixo de 30 representariam indicações de transfusão de concentrado de hemácias. Isso não é mais uma conduta adequada. Nós baseamos as indicações, lógico, nos valores laboratoriais, mas sempre aliados à clínica do paciente.
E esta é uma grande verdade, como veremos em breve, na decisão de se transfundir um paciente com hemoglobinopatia. Portanto, sempre lembrar que devemos tratar o paciente e não o seu valor de hemoglobina, nem o seu valor de hematócrito. Em geral, a decisão de transfundir um paciente vai depender da causa da anemia dessa pessoa, da gravidade e do tempo em que essa anemia encontra-se instalada, da habilidade do paciente em compensar a anemia. Por exemplo, sabemos que crianças compensam a anemia com muita facilidade, porque a medula óssea trabalha com muita facilidade e rapidez quando necessário e quando tem os ingredientes corretos para fazer uma boa eritropoese. Algo que acontece com uma certa dificuldade no paciente idoso, por exemplo. Também levamos em conta a probabilidade de uma nova perda sanguínea quando a anemia desse paciente ocorreu por conta de sangramento. Outro critério a ser analisado é o de se aumentar a reserva de hemácias do paciente para prevenir um risco de hipóxia tecidual. E, portanto, na verdade, tudo isso esbarra na condição clínica do paciente, que é talvez o principal critério na decisão de uma transfusão sanguínea. E devemos lembrar também que para pacientes que não estejam sangrando ou hemolizando, um concentrado de hemácia transfundido eleva, em média, a hemoglobina em 1 grama. Ou seja, se esse paciente tem 6 gramas por decilitro de hemoglobina e ele recebe 2 concentrados de hemácia, o incremento esperado dessa hemoglobina é que ela vá para 8 gramas por decilitro. E o hematócrito aumenta proporcionalmente em 3% para cada unidade transfundida. Isso num paciente adulto. Agora, vamos exemplificar a necessidade transfusional de um paciente com doença falciforme por meio de um caso. Então, um paciente de 22 anos, sexo masculino, portador de anemia falciforme, ou seja, o genótipo homozigoto, SS, que comparece para uma consulta de rotina com seu hematologista, referindo cansaço aos médios esforços, sem piora recente, o cansaço que ele normalmente apresenta no dia a dia. E o seu hemograma revela uma hemoglobina de 8,2, com VCM de 97 e leucócitos e plaquetas normais. E pergunta-se, qual seria a conduta mais adequada em relação à transfusão de sangue nesse caso? Esse é um caso bastante emblemático e que gera muita confusão, especialmente para os médicos e profissionais da saúde que não estão acostumados a cuidar de pacientes com anemias hereditárias mais graves. Então, este paciente, é importante lembrar que ele nasceu com anemia falciforme. Então, desde criança, ele vem convivendo com valores de hemoglobinas mais baixos e o organismo dele aprendendo a funcionar com esse valor de hemoglobina mais baixo. E por conta disso, ao longo dos anos, vão ocorrendo algumas adaptações fisiológicas para permitir um funcionamento razoável e uma oxigenação razoável dos tecidos, mesmo com hemoglobina mais baixa. E, obviamente, essa taxa de hemoglobina causa uma certa limitação em termos de esforço, de atividade, e um certo nível de cansaço que é basal para esse paciente. Portanto, este nível de cansaço basal e que o organismo está acostumado é interpretado como uma condição basal e normal para esse indivíduo. E desde que não haja piora dessa sintomatologia,
Na verdade, esse paciente não precisa de ser transfundido. Este perfil clínico e laboratorial é o perfil esperado para esse paciente. Uma boa dica, uma boa maneira da gente saber se isso é correto é observarmos o histórico clínico e laboratorial desse indivíduo, que neste caso apresentado, nos exames realizados previamente, foi possível observar que a média da hemoglobina desse indivíduo, a média basal dele, era entre 7,5 a 8,5 gramas por decilitro. Portanto, variando nessa faixa, a hemoglobina, raramente esse indivíduo precisaria ser transfundido. E se o paciente estivesse na emergência com uma crise de dor, que é uma das complicações mais frequentes da anemia falciforme, são as crises dolorosas. Na verdade, não mudaria nada, porque a crise dolorosa é sobretudo um fenômeno vaso-oclusivo. Não é necessariamente um indicativo de piora da anemia desse indivíduo. Então, o tratamento na emergência em vigência de uma crise de dor deveria ser focado no alívio dessa dor, com hidratação e analgesia adequada. E se o hemograma demonstrasse uma piora da anemia fora da faixa basal, por exemplo, uma hemoglobina de 6, nesse caso sim, poderíamos pensar em transfundir esse indivíduo, já que a anemia encontra-se agravada em relação à sua condição basal e certamente a sintomatologia vai estar mais intensa, com cansaços bastante intensos. Então, precisamos lembrar que nos casos de anemia crônica, a sintomatologia do paciente é influenciada, além dos valores de hemoglobina, também pela idade desse paciente, pela sua doença de base, aí não estamos falando apenas de hemoglobinopatias, mas de outras doenças também, certas medicações, o seu condicionamento físico e eventuais comorbidades. Então, nem sempre um cansaço apresentado por um paciente que apresenta anemia crônica está diretamente relacionado apenas à anemia. É importante que nós procurarmos outras situações que podem estar por trás dessa sintomatologia. Situações essas que podem ser contornadas de outra e devem ser contornadas de outra forma. Além disso, é curioso o fato desses pacientes com anemia crônica apresentarem maior tolerância aos valores de hemoglobina mais baixos. Por exemplo, um paciente com anemia falciforme, que apresenta uma hemoglobina de 8 gramas por decilitro, tem uma sintomatologia, um quadro clínico bem mais leve do que um paciente saudável e que de repente apresenta uma queda de hemoglobina para os mesmos valores de 8 gramas por decilitro. Isso acontece porque quando a anemia é crônica, e nós comentamos há pouco isso, o organismo vai se adaptando a esta circunstância. E na anemia falciforme e também em outros tipos de anemia crônica, existe na hemácia um aumento de 2,3 dPg e um desvio da curva de dissociação do oxigênio para a direita, o que aumenta a oferta de oxigênio, diminuindo a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. É o que vemos neste gráfico. Então, esse é um gráfico da curva de dissociação do oxigênio da hemoglobina. Quando esta curva se desvia para a esquerda, nós temos um aumento da afinidade da hemoglobina com o oxigênio, e quando esta curva se desvia para a direita, nós temos uma diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ou seja, ela libera mais fácil esse oxigênio para os tecidos. Por isso que pacientes que têm essa curva desviada para a direita
A oxigenação dos tecidos ela é relativamente preservada, apesar de valores mais baixos de hemoglobina. Isso ocorre com aumentos de pressão de dióxido de carbono, aumento de temperatura e, no caso que estamos comentando, um aumento de 2,3 dpg, que leva, portanto, a esse desvio à direita no paciente, como citado neste exemplo, com anemia falciforme. Outro aspecto importante do ponto de vista fisiológico na anemia falciforme é a noção de que aumentar a hemoglobina deste paciente, de fato, melhora o transporte de oxigênio, mas até certo ponto, como descrito aqui, à esquerda, até uma hemoglobina em torno de 10 a 11 gramas por decilitro. Acima disso, este aumento adicional de hemoglobina não vai se refletir no aumento de transporte de oxigênio. E se houver um exagero nesse aumento de hemoglobina, por exemplo, essa hemoglobina chegando em torno de 14, 15 ou 16, isso vai até prejudicar o transporte de oxigênio. Então, essa é uma noção importante que as pessoas, os profissionais que trabalham com anemia falciforme, doença falciforme, precisam ter. E aqui, novamente, a questão do transporte de oxigênio e dessa vez relacionada à viscosidade sanguínea. Então vejam que um aumento do hematócrito desse paciente, seja por medicação ou por transfusão, de fato pode ser benéfico até um certo momento. Benéfico como? Benéfico em aumentar o transporte de oxigênio. Mas percebam que no paciente com doença falciforme, se o hematócrito desse paciente se elevar acima de 40%, daí para frente já não há mais ganho no transporte de oxigênio. Pelo contrário, começa a ter uma dificuldade desse transporte. Da mesma forma, a viscosidade sanguínea começa a aumentar de forma muito acentuada por pequenos incrementos de hematócrito. Então, no caso de pacientes com doença falciforme, e pensando na perspectiva transfusional, a quantidade de transfusão prescrita precisa ser muito bem dosada, porque se ela for exagerada, ao invés de ajudar, ela pode prejudicar esse paciente. E aqui as indicações formais de transfusão de concentrado de hemácias na doença falciforme. Então, pacientes que apresentam anemia sintomática e de instalação aguda, ou seja, aqueles pacientes em que há uma exacerbação da anemia se comparado com seus valores basais, tanto do ponto de vista laboratorial quanto clínico. Outra indicação é a crise aplástica, um fenômeno agudo, normalmente visto na infância, e que o paciente acaba apresentando uma queda aguda dos valores de hemoglobina. Isto também acontece na complicação do sequestro esplênico, que é uma complicação aguda também, caracterizada por um aumento bastante pronunciado e rápido do volume do baço, que acaba puxando para dentro dele uma grande quantidade de hemácias e piorando a anemia de forma aguda no sangue periférico. Além disso, pacientes com infecções graves, como sepse e meningite, precisam ser transfundidos. Pacientes com doença falciforme que apresentem uma suspeita ou uma confirmação de evento neurológico agudo precisam ser transfundidos. Essa é uma indicação clássica e é muito importante que ela seja seguida para preservar um possível dano, preservar o paciente de ter um dano neurológico maior. A paciente com doença falciforme que engravida, a gestação por si só não é uma indicação de transfusão. Mas se nesta gestação essa paciente começar a apresentar complicações do ponto de vista obstétrico, aí estaria indicado
à transfusão sanguínea. Outra complicação muito importante é a síndrome torácica aguda, que tem uma elevada mortalidade e que tem no seu tratamento também a transfusão de sangue. E nos pacientes com doença falciforme, mesmo que estejam com hemoglobina dentro do seu valor basal, se forem submetidos a um procedimento cirúrgico com anestesia geral, é importante que eles sejam transfundidos no pré-operatório. Agora, percebam que todas essas indicações de transfusão sanguínea são indicações ocasionais, elas são pontuais, ou seja, indicadas apenas quando essas situações ocorrem. E este perfil de indicação é o que nós mais vemos em pacientes com doença falciforme. No entanto, ocasionalmente, pode ocorrer em pacientes com doença falciforme uma indicação de transfusão sanguínea que não é ocasional, ela é regular, é para ser feita em intervalos fixos e de forma regular a longo prazo. E a indicação clássica é a ocorrência de um evento neurológico, como um acidente vascular encefálico, após um primeiro episódio, ou nos pacientes que não apresentaram ainda este evento neurológico, mas já apresentam no ultrassom Doppler transcraniano uma alteração do fluxo sanguíneo que é indicativa de alto risco de desenvolver um AVE, um acidente vascular encefálico. Nessas situações, e aí normalmente estamos falando de crianças com doença falciforme, a transfusão sanguínea pode e deve ser indicada de forma regular e periódica. Ou seja, em intervalos fixos, pré-determinados e de forma regular. A intenção desse tratamento é, obviamente, aumentar o valor da hemoglobina e também diminuir a porcentagem de hemoglobina S no sangue deste paciente. Na verdade, em todos os momentos em que pacientes com doença falciforme são transfundidos, os dois benefícios da transfusão nessa situação é o aumento do valor da hemoglobina e a redução da taxa de hemoglobina S no sangue. Agora, vamos apresentar um caso que ilustra o lado da talassemia do ponto de vista transfusional. Então, trata-se de uma criança, uma menina de 2 anos de idade, sabidamente portadora de talassemia beta maior. O hemograma dela mostrava uma anemia acentuada com hemoglobina de 6,1, uma microcitose importante com VCM de 55, leucócitos e plaquetas normais. E o médico programou o início, então, do tratamento transfusional regular, que é uma prática comum nesses pacientes. Neste momento em que houve indicação de se iniciar a transfusão nesse paciente, qual seria a medida inicial mais importante? Seria já partir para a transfusão a fim de elevar essa hemoglobina acima de 11? Seria transfundir concentrados de hemácias com filtro de leucócitos? Transfundir concentrados de hemácias lavadas? Ou realizar a fenotipagem extensa do paciente? Na verdade, a medida inicial, neste caso, mais importante, seria a realização da fenotipagem extensa dos grupos sanguíneos do paciente. Isso, na verdade, a gente sempre deve procurar fazer quando nós antecipamos que aquele paciente vai precisar de tomar um número grande de unidades de concentrado de hemácias. Isso serve, lógico, para esses portadores de formas graves de anemia hereditária, mas também para pacientes que têm outras doenças, por exemplo, neoplasias, pacientes com certos tipos de aplasias e que vão precisar de um suporte transfusional por muito tempo, de longa data. É importante que a gente faça antes
a fenotipagem extensa, para que no futuro nós não tenhamos dificuldade em selecionar as melhores unidades, do ponto de vista de compatibilidade, para esse paciente. Por quê? O paciente que vai receber muitos concentrados de hemácia, ele tem um risco alto de, com o tempo, ir desenvolvendo haloanticorpos. E se nós atentarmos para a fenotipagem extensa apenas após o paciente desenvolver esses haloanticorpos, vai ser muito difícil nós chegarmos num resultado confiável e vai dificultar a seleção das unidades mais compatíveis para esse paciente. Isso só tende a piorar com o tempo. No caso da talassemia, a transfusão de sangue tem dois objetivos primordiais. O primeiro é o objetivo clássico de qualquer transfusão sanguínea, de otimizar a oferta de oxigênio aos tecidos. E o segundo é um efeito inibitório em relação à eritropoese ineficaz, que é um fenômeno patológico que acompanha os pacientes com talassemia, e em especial aqueles com formas graves de talassemia. Ou seja, o que é a eritropoese ineficaz? É um fenômeno em que a capacidade proliferativa da medula e dos precursores eritroides, ela até que está preservada. Mas como o desbalanço, o desequilíbrio de globinas é muito acentuado, porque o paciente não tem nada de globina beta e tem bastante globina alfa, isso gera um desequilíbrio extremo dentro da célula. Isso gera a fabricação de precursores eritroides e eritrócitos muito defeituosos ainda na medula óssea. E de tão defeituosos que eles são, eles acabam morrendo na medula óssea. E o resultado disso é que, apesar de um grande esforço proliferativo, a eficácia em liberar eritrócitos viáveis na corrente sanguínea é muito diminuída. A isso se dá o nome de eritropoese ineficaz. E quando esses pacientes começam a ser transfundidos regularmente, naturalmente o valor da hemoglobina se mantém mais alto por conta de hemácias de doadores, hemácias transfusionais, e isso acaba diminuindo o estímulo para que a medula trabalhe de forma muito acentuada, de forma muito rápida, e acaba diminuindo a intensidade da eritropoese ineficaz. E o grande problema de pacientes que acabam recebendo um grande número de concentrados de hemácias é que, inevitavelmente, e geralmente após a 20ª unidade de concentrado de hemácias que eles recebem, eles vão começar a apresentar sobrecarga de ferro. Então, com o tempo, é inevitável que pacientes regularmente transfundidos acabem necessitando de tratamento de quelação do ferro, tratamento com medicações que vão se ligar ao ferro excedente e promover a sua excreção. Para vocês terem uma ideia como a transfusão de sangue faz parte da vida de um paciente com talassemia beta maior, esse é um desenho de uma criança que eu tive a oportunidade de acompanhar num hospital pediátrico em Londres, e a essas crianças foi dada a liberdade de fazer um desenho que eles quisessem, com o tema que eles quisessem ou que eles achassem importante. E qual não foi a surpresa em que a criança com talassemia beta maior desenhou uma outra pessoa, um outro paciente, uma outra criança recebendo transfusão de sangue. Portanto, isso mostra como é corriqueiro, como para ela isso faz parte do seu cotidiano. E quando, então, nós optamos por iniciar o tratamento transfusional regular em pacientes com talassemia beta maior? Há um certo consenso de que pacientes que apresentam valores de hemoglobina abaixo de 7 em 2 ocasiões,
com intervalo superior a 2 semanas entre uma e outra dosagem, esses pacientes precisariam já iniciar esse tratamento. Ou então, pacientes que até podem ter valores de hemoglobina acima de 7, mas que já apresentam alterações faciais, déficit de crescimento com baixa estatura e maior incidência de fraturas. E quando nós decidimos iniciar a transfusão, o que nós devemos transfundir nesse paciente? É muito importante que desde o início os concentrados de hemácias transfundidos nesses pacientes sejam imunofenotipados para o grupo, para o sistema ABO e RH expandido, né? Incluindo, além do ABO-RH, também a dosagem para esses outros antígenos, o Czão-Czinho, o Ezão-Ezinho e sistema KEL. E, se for possível, também expandir para outro sistema, como o DUF, o KID e o SS. Também é muito importante que os concentrados de hemácias sejam leucodepletados. Geralmente isso se faz com filtro. Mais uma vez, um paciente que a gente antecipa que ele vai necessitar de um grande número de concentrado de hemácias, ele cada vez mais vai estar se expondo ao risco de desenvolver reações transfusionais, muitas das quais mediadas por leucócitos que estão contaminando a bolsa de hemácias. Então, a prática de reduzir essa contaminação por meio de filtro desde o início é uma prática muito bem aceita e muito importante para esses pacientes. E ainda, nas raras situações em que o doador de sangue for um parente de primeiro grau do paciente com talassemia, os concentrados de hemácia dessa pessoa devem ser irradiados. Na verdade, é uma boa prática se evitar a doação dirigida, a doação de familiares para o paciente. Isso, na verdade, serve para nós podermos evitar uma possível sensibilização do sistema imune do paciente com antígenos do sistema HLA dos familiares. Por quê? Porque se no futuro este paciente for ser submetido a um transplante de medula óssea, geralmente o doador vai ser alguém da família. E se este paciente tiver recebido sangue dessas pessoas anteriormente, ele pode já ter desenvolvido anticorpos contra partes do HLA deste doador, o que acabaria prejudicando consideravelmente o sucesso do transplante. Outra prática, quando possível, é a de se selecionar concentrados com hemácias jovens que foram coletadas há menos de 2 semanas. Isso na tentativa de se obter um ganho adicional de meia-vida de hemácias transfundidas até que se faça a próxima transfusão. E como transfundir esse indivíduo em relação ao volume? Existe um cálculo que é o seguinte: o hematócrito do paciente vezes o seu peso em quilos. E o resultado desta fórmula nos fornece o volume de concentrado de hemácias em ml a ser transfundido. Normalmente, o intervalo entre uma transfusão e a outra na talassemia beta maior é em torno de 3 a 4 semanas. E o objetivo, vejam que não é normalizar a hemoglobina, é manter essa hemoglobina entre 9 e 10,5, que é uma quantidade segura para o paciente em termos de crescimento, de desenvolvimento e em termos de limitações no dia a dia. É um valor bastante adequado. Bom, aqui eu trago um gráfico de sobrevida de pacientes com beta-talassemia maior numa série histórica e aqui apresentando a sobrevida
quando esses pacientes não eram tratados, quando ainda não se conhecia as melhores formas de se tratar um paciente com beta-talassemia. Vejam que a sobrevida era muito curta, né? Os portadores de talassemia não chegavam aos 10 anos de idade, a maioria morria até os 5 anos de idade. Era uma doença extremamente grave. Com o passar do tempo, foi-se observando que um bom esquema de tratamento era justamente a implementação de transfusões regulares, com intervalos regulares, e não ocasionalmente ou a critério de cada médico. Quando se iniciou essa prática de transfusão regular, a sobrevida aumentou consideravelmente. E os pacientes já conseguiam passar pela infância, pela adolescência, mas ainda morriam adultos jovens, com poucos pacientes passando a idade de 20 anos. Então, no início, os pacientes morriam porque não eram transfundidos. Nesta série histórica subsequente, os pacientes eram transfundidos e então passavam a morrer por complicações geralmente decorrentes do excesso de ferro transfusional. E isso fez chegar na terceira geração desses pacientes, que é a geração atual do tratamento, que é a conciliação entre um tratamento transfusional e uma terapia quelante adequada, uma terapia quelante bastante pertinente e adequada. E aqui nós podemos ver o reflexo disso. Esse é um gráfico que mostra a curva de sobrevivência dos pacientes em função das décadas do seu nascimento. Então vejam, na curva lá de baixo, os pacientes que nasceram entre 1960 e 1964 apresentaram sobrevida bastante ruim, o que já melhorou um pouquinho naqueles que nasceram de 65 a 69 e melhorou mais ainda nos pacientes que nasceram a partir da década de 70, aqui já refletindo claramente o impacto do tratamento transfusional regular, e daqueles que nasceram da década de 80 até os tempos atuais, a sobrevida já está bem melhor por conta da associação do tratamento de quelação de ferro. E uma palavrinha em relação à sobrecarga de ferro, que é tão importante em pacientes que são politransfundidos. Vamos entender como é que esse problema acontece. Inicialmente, vamos fazer uma correlação. Cada concentrado de hemácias, vamos supor, um concentrado com 250 ml, um concentrado de hemácia com 250 ml, ele contém cerca de 250 miligramas de ferro. Ou seja, para cada 1 ml de concentrado de hemácias transfundido, eu tenho 1 miligrama de ferro. Bom, a necessidade diária em condições normais, a necessidade diária de ferro é de 1 miligrama. É isso que as pessoas saudáveis necessitam a cada dia. Vejam que um paciente que recebe um concentrado de hemácia, ou seja, de uma vez ele recebe a quantidade de ferro que ele necessitaria em 250 dias, mas geralmente esses pacientes recebem 2 bolsas por vez. Então, em um dia, ele recebe a quantidade de ferro que demoraria mais de 1 ano para ele acumular, se fossem condições normais. E aí já dá para a gente entender que em pouco tempo, esse ferro em excesso ele vai causar problemas, porque o organismo consegue contornar este problema, esse ferro excedente, ele consegue ir estocando e escondendo esse ferro até um certo limite. A partir desse limite, esse ferro acaba ficando livre, na sua forma livre, que é extremamente tóxica, e começa a agredir células e tecidos, com predileção para o fígado, para o coração e para as glândulas.
O diagnóstico de sobrecarga de ferro é normalmente feito por valores seriados de ferritina, que normalmente vão se encontrar acima de 1.000, 1.500 ou 2.000. Então, uma dosagem isolada de ferritina não é tão confiável, porque nós sabemos que processos inflamatórios aumentam os valores de ferritina de forma reacional. Mas quando nós temos uma sequência de determinações de ferritina, aí este parâmetro passa a ser confiável na medida em que reflete uma elevação estável, que normalmente nós observamos nas condições de sobrecarga de ferro. Anteriormente, era muito realizada a biópsia hepática, onde se retirava alguns fragmentos do fígado para se quantificar o ferro acumulado neste órgão. Atualmente, isso pode ser feito por exames de imagem, que é o caso da ressonância magnética com quantificação do ferro hepático, que é bastante confiável em mostrar o grau de acúmulo de ferro no fígado e dispensa um exame invasivo, que é a biópsia hepática. Essa ressonância também pode ser feita no coração, ressonância cardíaca, para medir o excesso de ferro no coração. E uma vez detectada a sobrecarga de ferro, inicia-se o tratamento de quelação do ferro. Aqui, um gráfico que mostra as complicações que ocorrem por conta do excesso de ferro em pacientes que apresentam sobrecarga de ferro por transfusão, por grande número de transfusões recebidas. No caso, pacientes com talassemia beta maior. Vejam que, se essas crianças, esses pacientes forem transfundidos e não quelados, ou seja, se eles não fizerem o tratamento para retirar o ferro, com 5 anos de idade, eles já começam a apresentar fibrose hepática. Perto dos 7 anos, o coração começa a ser atacado e podem aparecer arritmias. Após os 10 anos, começam problemas endócrinos, como hipogonadismo, diabetes, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo e já na adolescência, o coração começa a entrar em falência com formas mais graves de cardiopatia, associado a uma piora da lesão hepática, que pode culminar no desenvolvimento de uma cirrose por excesso de ferro. Então, a quelação de ferro, esse tratamento serve justamente para nós abortarmos esta sequência muito infeliz que um excesso de ferro pode causar na vida de uma pessoa com talassemia beta maior. E só para se ter uma comparação com outras situações que cursam com excesso de ferro, vejam aqui, inicialmente, a quantidade de ferro hepático em pessoas normais é representada por essa faixa verde no fundo, embaixo no gráfico. Vejam que pacientes que nascem com uma forma hereditária de doença que causa acúmulo de ferro, que é a hemocromatose hereditária, vejam que pacientes heterozigotos vão só destoar do acúmulo, da quantidade de ferro hepática normal a partir dos 20 anos de idade. A partir daí, eles começam a ter um acúmulo um pouco maior. Se esses pacientes forem homozigotos, então, ainda na infância, o acúmulo de ferro no fígado já destoa do normal, ele já se encontra bem mais elevado. E vejam que por volta dos 20 anos, nos homozigotos com hemocromatose hereditária, o paciente cruza a linha de risco em termos de excesso de ferro para a ocorrência de complicações cardíacas e morte. Esta linha tracejada de coloração alaranjada. Então, no paciente com hemocromatose homozigoto, essa linha é ultrapassada por volta dos 20 anos. Agora, reparem o momento em que um paciente com talassemia maior, não tratado em relação ao excesso de ferro, reparem quando ele cruza essa linha. Por volta dos 5 anos de idade, ele já tem risco de complicação cardíaca e de morrer por conta de excesso de ferro. Por isso que esses pacientes precisam
de realizar esse tratamento e que ele seja implementado no momento correto. Então, como vimos, a sobrecarga de ferro em pacientes talassêmicos politransfundidos é atualmente a complicação clínica mais importante na vida dessas pessoas. Mesmo em pacientes que não são transfundidos, que não precisam receber transfusão de sangue e que têm talassemia, aquela eritropoese ineficaz que nós vimos nessa doença, ela sozinha já provoca um aumento da absorção de ferro pelo intestino. Então, pacientes com formas moderadas e graves de talassemia, mesmo que não recebam transfusão, eles vão ter um certo acúmulo e excesso de ferro por maior absorção. Isso por conta da fisiopatologia da doença calcada na eritropoese ineficaz. E o grande problema do excesso de ferro, como vimos, é que após um certo limite, o organismo já não consegue mais acumular ou proteger o organismo desse excesso de ferro e começam a aparecer no organismo formas de ferro que não estão ligadas a proteínas de depósito nem a proteínas de transporte. Esse é o ferro livre, que é extremamente tóxico e acaba agredindo e matando células de diversos tecidos, com predileção pelo coração e, obviamente, além disso, além do ferro, o coração também acaba sendo sobrecarregado pela anemia crônica que esses pacientes têm. Muitas vezes os pacientes apresentam hipertensão pulmonar, o que pode também agravar uma cardiopatia e pode apresentar miocardites também. Em relação ao fígado, além da sobrecarga de ferro hepática, como são indivíduos politransfundidos, e especialmente se nós observarmos pacientes que foram transfundidos, pacientes com talassemia que já estão adultos, né, e foram transfundidos antes da década de 90, nós veremos uma grande quantidade de infectados pela hepatite C, e que pode complicar ainda mais a função hepática, além da disfunção endócrina que nós vimos anteriormente. Então, resumidamente, é isso que nós temos. Em relação à indicação de transfusão de sangue de forma regular, se nós estamos falando de pacientes com talassemia beta maior, isso sempre vai ocorrer. Se nós estamos falando de pacientes com doença falciforme, este regime de transfusão de forma regular é reservado apenas para prevenir ou tratar pacientes que tiveram um evento neurológico, como um acidente vascular encefálico, ou pacientes que apresentam uma evolução muito grave dessa doença. Lembrando que na anemia falciforme, na maioria das vezes, as transfusões serão episódicas. Nesse sentido, em relação à transfusão de sangue regular, o ritmo de acúmulo de ferro é em torno de 0,5 miligrama por dia. E lembrando que o risco cardíaco por conta de excesso de ferro começa a ficar evidente quando os pacientes passam a apresentar valores de ferritina acima de 2.500. Esse é um limite um pouco arbitrário, mas é um bom limite para nós adotarmos e pensarmos que acima disso o paciente já tem risco de complicações cardíacas. Daí a importância da monitorização dessa complicação com os exames que nós comentamos agora há pouco, e uma vez que essa complicação é confirmada, é detectada, que o tratamento com quelantes de ferro seja feito de forma imediata e de forma adequada.